Bom dia, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Bom dia, visitante, seja bem-vindo para mais uma devocional nossa aqui hoje. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia em Miqueias capítulo 6, é onde nós vamos meditar, é o texto que nós vamos meditar hoje. Então você pode abrir a sua Bíblia lá. Aproveitando, irmãos, se vocês não se inscreveram no canal do YouTube da igreja IB Maranata, se inscreva. Isso daí ajuda bastante a gente em liberar várias funções lá do YouTube, bem como no Instagram, IBMSJC, siga a nossa página no Instagram. Isso ajuda bastante a liberar funções na plataforma para nós. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia a você, visitante, também, que está acompanhando a live. Bom, irmãos, para não delongar muito, eu vou orar aqui para nós podermos começar a nossa devocional. Então, junte a mim em oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá e por essa possibilidade que o Senhor nos dá de meditarmos na Sua palavra online aqui pelo Facebook. Nos ajude, ó Pai, a enxergarmos as verdades contidas na Tua palavra e que essas verdades elas possam ser mais do que mero conhecimento teológico adquirido. Que elas possam fazer a diferença no nosso modo de viver. Nos ajude, ó Pai, a virmos para a palavra com o coração disposto a aprender e a enxergar essas verdades e aplicar essas verdades na nossa vida. Em nome do seu Filho amado Jesus, o nosso mediador, que eu lhe peço. Amém. Mais uma vez, então, bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, bom dia a você, visitante. Sejam todos muito bem-vindos. Na devocional de hoje, eu gostaria de meditar com vocês no livro de Miqueias, no capítulo 6, e você pode abrir a sua Bíblia lá. Esse livro ele tem falado muito ao meu coração, em especial o capítulo 6, ele foi bem marcante, desde quando eu comecei a estudar para preparar a aula de EBD, e esse capítulo 6 ele tem falado muito ao meu coração, então hoje eu gostaria de dividir com os irmãos algumas coisas que eu andei meditando nesse capítulo. E é incrível, meus irmãos, nós vamos ver, é incrível enxergar que Deus, em sua soberania, tratou e ensinou o seu povo há milhares de anos atrás algo que é extremamente útil para nós hoje. E antes, então, de entrar no texto, né, da devocional propriamente dito, eu entendo que é necessário e interessante nós vermos rapidamente o contexto histórico em que o livro foi escrito, para que a gente possa entender a forma correta entender de forma correta a intenção que o autor tinha para o povo naquela época e que é aplicável para nós hoje. Então, o livro de Miqueias foi escrito pelo profeta Miqueias e ele exerceu o seu ministério por volta do século 8 a.C. E nós sabemos disso porque ele menciona isso no capítulo 1, verso 1, que ele exerceu o seu ministério durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, que foram reis de Judá. E saber então o período em que o livro ele foi escrito é extremamente importante quando se trata dos livros proféticos, porque isso nos ajuda a entender o contexto histórico em que a profecia foi entregue e assim nos ajuda a saber com maior clareza a intenção que o autor tinha quando ele proferiu a profecia. Então aqui, quando as profecias do livro foram proferidas, Israel e Judá estavam divididos em dois reinos diferentes. Isso é interessante a gente saber. Também nesse período, o Império Assírio ele começava a dominar
parte da região palestina, ele já dominava uma boa parte e ele expandia o seu domínio pela Palestina. E futuramente, inclusive, futuramente a partir do ponto de vista aqui do livro de Miqueias, tá? Os assírios, eles invadiram Israel e muito provavelmente no final, após o ministério de Miqueias, foi quando eles também invadiram Judá. Então isso nos ajuda a entender um pouco o contexto da região daquela época, o contexto histórico em que Israel, que no caso aqui estava dividida, enfrentava, né? Israel e Judá passavam por algumas situações. E com isso, nós sabemos então que parte do ministério de Miqueias foi exercido num contexto de revolução econômica em Judá, especificamente, que foi onde ele exerceu, né, o seu ministério. E esse contexto de revolução econômica possibilitou que uma classe rica, uma nova classe rica surgisse. E infelizmente, essa prosperidade gerou uma cultura materialista, egoísta no país. E nesse contexto, então, surgiu o grande problema de Judá, que já estava presente em Israel: a idolatria. Essa idolatria que surgiu no meio do povo fez com que o povo se esquecesse do Senhor Deus, se esquecesse dos seus preceitos, se esquecesse dos seus ensinamentos. E isso abriu uma brecha para outros pecados, como nós podemos ver ao longo de todo o livro o profeta condenando, por exemplo, a opressão aos mais pobres, no capítulo 2, a corrupção dos governantes, tanto civis quanto religiosos. No capítulo 3 ele condena isso. A falha da liderança profética que atendia o desejo dos mais favorecidos. Isso acontecia naquela época e o profeta mostra isso no capítulo 3. E ele mostra também e condena as práticas comerciais corruptas que aconteciam no meio do povo. Lá no capítulo 6 a gente encontra isso também. Esses problemas, eles de Judá e Israel, eles soam comuns para nós, não soam? E isso, infelizmente, é uma verdade. Esses problemas que aconteceram há mais de 2000 anos com Judá e Israel, eles acontecem hoje com a gente. Mas ao mesmo tempo que isso é engraçado, né? Porque, né, como o autor de Eclesiastes diz, né, não há nada novo sobre a terra. E realmente, meus irmãos, esse é um problema que já existia há mais de 2000 anos aqui na Terra, continua existindo, mas o melhor é que o nosso Deus mostrou naquela época qual era a solução, conforme nós vamos ver, e ela continua sendo extremamente aplicável para nós hoje. Então, com tudo isso, nós vemos que o livro de Miqueias, ele mostra que o profeta ele não se conforma e, portanto, ele não aceita a conduta do povo e dos governantes. Ele não aceita a conduta dos líderes corruptos da sua época e, com franqueza e coragem, ele ataca esses problemas sociais dos seus dias, reforçando a necessidade de seguir os padrões estabelecidos por Deus. Então ele foca no que Deus deseja, no que Deus requer para combater esses problemas da sociedade, das pessoas, do contexto em que ele vivia. E aqui no capítulo 6 nós vamos ver que de uma forma extremamente clara, essa prática do profeta em trazer o julgamento estabelecido por Deus fica muito evidente. Ele expõe o pecado cometido pelo povo, mas ao mesmo tempo ele traz uma mensagem de esperança para o povo. E essa questão de trazer julgamento sobre o povo é algo muito presente no livro de Miqueias. E é muito comum quando nós vamos estudar e ler material sobre o livro de Miqueias,
nós vemos vários estudiosos e teólogos compararem o livro de Miqueias com o relato de Israel e Judá sendo julgados no tribunal e o profeta desempenhando um papel de promotor que traz as acusações contra o réu. Então isso é algo bem interessante. E aqui no capítulo 6, versos de 1 a 8, que é o que nós vamos ler agora, fica muito evidente essa característica, porque Miqueias ele arma o cenário de tribunal com juiz, promotor e júri, e ele traz as acusações são feitas, a defesa fala, e depois o profeta indica o que Deus demanda, o que Deus exige. Então vamos ler, e eu gostaria aqui de pedir licença, eu vou ler na versão Nova Almeida e atualizada, porque eu acho que o texto ele ficou um pouco melhor traduzido e de melhor compreensão. Vamos ler então Miqueias 6, de 1 a 8. Escutem agora o que diz o Senhor. Levante-se, defenda a sua causa diante dos montes, e que as colinas ouçam a sua voz. Ó montes, escutem a controvérsia do Senhor, e vocês, duráveis fundamentos da terra, prestem atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo, e entrará em juízo com Israel. Meu povo, o que eu lhe fiz, e como foi que eu o levei a ficar cansado? Responda, pois eu o tirei da terra do Egito e o resgatei da casa da servidão, e enviei adiante de você Moisés, Arão e Miriam. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado, e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Como eu falei anteriormente, o cenário de tribunal aqui nesse capítulo, irmãos e irmãs, é extremamente claro. Como nós vemos nos versículos 1 e 2, Deus chama testemunhas, e aqui nesse caso, ele chama os montes, as montanhas, como testemunha, para presenciar as acusações que ele iria fazer contra o seu povo. Já nos versículos de 3 a 5, Deus traz a acusação contra Israel e Judá, mostrando que eles haviam se esquecido dos atos poderosos que Deus tinha realizado em favor deles no passado. E, portanto, eles estavam se esquecendo da graça redentora de Deus e da sua aliança com ele. Deus ainda traz uma prova para comprovar essa acusação: a idolatria. A idolatria era a evidência de que o povo tinha se esquecido da aliança com Deus, o que acabou levando e gerando ali, dando brecha aos demais pecados que dominaram o povo, tanto no nível pessoal quanto no nível coletivo, nacional. E com a resposta que nós vemos do povo nos versos 6 e 7, fica extremamente evidente o quão afundado no pecado e afastado de Deus o povo estava. Veja novamente os versículos 6 e 7. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada
com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Meus irmãos e irmãs, o povo responde com perguntas. Eles não sabiam o que fazer para agradar o Senhor. Eles estavam tão afundados no pecado que eles não tinham ideia do que fazer, o que o Senhor requeria deles. Então, na sua infinita bondade, o Senhor Deus diz de forma extremamente clara o que Israel e Judá deveriam fazer, o que Deus requeria que eles fizessem, como nós vemos no versículo 8. E já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Deus exige algo que nem o povo, nem a liderança de Israel e Judá praticavam: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E eu gostaria de propor que essa tríplice, esses 3 itens, essas 3 exigências que Deus faz, é de uma certa forma um modo abreviado de se referir ao o padrão justo de Deus que ele requer de todos nós por meio da sua lei moral, que é composta pelos 10 mandamentos e todas as outras ordenanças que nós encontramos no livro de Levítico, Números e Deuteronômio. E vale destacar que essa ideia de destrinchar um pouco essa tríplice exigência de Deus e de que essa tríplice exigência é, de certa forma, um resumo da lei moral de Deus, não foi uma ideia que eu tive. Eu vi ela no livro do autor Antônio Selvaggio, e eu creio que ela se aplica muito a nós hoje. Então, para provar essa ideia, eu gostaria de analisar esses 3 itens da exigência de Deus. E o primeiro é que pratique a justiça, aí no versículo 8. Esse que pratique a justiça é algo muito mais profundo e íntimo do que apenas eliminar a corrupção existente em um governo, por exemplo, existente nos tribunais de justiça, por exemplo. A ideia desse que pratique a justiça é algo muito mais profundo. É um chamado para organizar toda a nossa vida de acordo com a vontade revelada de Deus. Ou seja, é um chamado a organizar, a basear a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Isso implica em viver de acordo com os padrões de justiça, os padrões justos que Deus estabelece, especialmente no que diz respeito ao tratamento de outras pessoas. Com isso, nós podemos dizer que Miqueias 6:8 mostra que Deus está chamando Israel e Judá a agirem de forma justa em seu relacionamento uns com os outros, em seu relacionamento com os que estão à sua volta, com os seus vizinhos. É isso então que nós podemos tirar do que pratique a justiça, que nós possamos viver um relacionamento justo, correto com o nosso próximo. O segundo é ame a misericórdia. A palavra traduzida aqui como misericórdia é a palavra hebraica hesed, que significa expressar fidelidade em um relacionamento com aliança. Tio Carlos, você está aí, me corrija se eu estiver errado. Deus expressou a sua misericórdia para com o povo israelita no contexto da sua relação de aliança com eles. E aqui, Deus nos convida a fazer o mesmo com os nossos vizinhos. Ele mostra que o povo e nós devemos ter misericórdia com as outras pessoas.
Em terceiro, nós temos e ande humildemente com o seu Deus, né, que é o complemento. Esse e ande humildemente, ele tem um significado muito mais profundo do que simplesmente mostrar respeito a Deus. É um chamado a andar com Deus, a caminhar, a seguir os caminhos que Deus determina para nós. É andar de forma honrosa com Deus. É andar com Ele como Enoque andou, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 5. Israel foi chamado para ser uma nação de sacerdotes. Eles foram chamados a se aproximar do Deus vivo. E aqueles que se aproximam do Senhor devem se aproximar de forma honrosa, devem honrá-lo, como nós vemos em Levítico 10, versículo 3. Então, com essa rápida análise desses 3 itens, nós podemos ver que essa tríplice exigência é extremamente profunda e ampla. E observe, basicamente aqui nessa tríplice exigência é exigido que o povo de Israel fizesse 2 coisas: amar o próximo e amar a Deus. E isso, se nós nos lembrarmos, basicamente são 2 mandamentos, os 2 mandamentos com os quais o Senhor Jesus usa para resumir os 10 mandamentos, a lei e os profetas, né? E aponta como sendo o cerne deles, lá em Mateus capítulo 22. Sendo assim, então, nós podemos dizer que Miqueias 6:8 resume o padrão justo de Deus, resume a sua lei moral. Israel e Judá estavam sendo chamados a amar o seu próximo e amar a Deus, algo que eles não estavam fazendo. O problema, então, que o profeta mostra com as acusações que nós vimos no começo do capítulo, é que por mais que eles tentassem, nem o povo, nem os governantes poderiam seguir perfeitamente o padrão justo estabelecido e requerido por Deus. Eles não conseguiriam seguir e agir com justiça como Deus requeria. Eles foram e sempre seriam incapazes de fazer o que Deus ordenou. E meus irmãos e minhas irmãs, e a você visitante, assim como Israel e Judá, eu e você também não conseguimos. Nós somos completamente incapazes de cumprir esse padrão estabelecido por Deus. Nós, por nossas próprias forças, não podemos viver de forma justa, não conseguimos ser misericordiosos e não conseguimos andar com Deus. Mas, da mesma forma que houve esperança para Israel e Judá há milhares de anos atrás, que o profeta trouxe, há esperança para mim e para você hoje. Tendo consciência dessa incapacidade do povo, o profeta aponta para o libertador. O profeta mostra que para atender esse padrão justo do Senhor é necessário olhar para o Messias. Miqueias deixa claro que é apenas em Jesus, o Cristo, que nós podemos satisfazer o padrão justo de Deus. Deus, em sua infinita graça, concedeu a Israel e a nós a solução. Ele enviou seu filho, que cumpriu perfeitamente o padrão justo no lugar dos seus eleitos. Louvado seja Deus por isso. E para finalizar, em Gálatas 4:4 é dito que o Senhor Jesus nasceu sob a lei. E ele mesmo afirma que ele não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Em Mateus 5, ele afirma isso. E ainda vale destacar
que o apóstolo Paulo afirma em sua carta aos Romanos, no capítulo 5, verso 19, que por meio da obediência de Cristo, nós nos tornamos justos. Meus irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo viveu Miqueias 6:8 por mim e por você. Ele não somente nos libertou e nos liberta da escravidão do pecado, mas ele faz mais. Ele nos torna justos perante o Pai. Em Jesus, Deus nos garantiu o que ele ordenou que nós fizéssemos, que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com o Senhor nosso Deus. O meu desejo é que eu e você possamos olhar para esse texto e possamos viver de acordo com essa tríplice exigência de Deus que nós encontramos aqui em Miqueias 6:8. Porque por meio da nossa união com Cristo, nós fomos habilitados a praticar a justiça, amar a misericórdia e caminhar humildemente com o Senhor Deus. Que isso possa ser uma verdade na nossa vida, meus irmãos, e que nós possamos entender a necessidade de vivermos de acordo com o padrão justo de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome. Senhor nossa rocha, nós te agradecemos pelo Senhor ter nos dado a solução para aquilo que o Senhor exige de nós. Obrigado, ó Pai, pela obra sacrificial do seu Filho, o nosso Senhor, o nosso mediador, que por meio dela tornou possível que nós pudéssemos viver de acordo com o seu padrão, viver de acordo com o modo que o Senhor exige que nós vivamos. Nos ajude então, ó Pai, a viver de forma justa, a sermos misericordiosos e a andarmos com o Senhor de forma honrosa. Nos ajude a não ficar apenas no discurso e no conhecimento teórico. Nos ajude a praticar. É difícil, mas o Senhor nos capacita por meio do seu Espírito e torna possível que pratiquemos isso por meio da obra do seu Filho, Jesus Cristo. E é em nome do seu Filho, o nosso mediador, que eu peço essas coisas e peço que o Senhor nos capacite a viver da forma que te agrada e nos abençoe nesse final de semana. Em nome do seu Filho que eu peço. Amém. Meus irmãos, mais uma vez eu desejo a todos um bom dia. E não se esqueça, amanhã às 9 horas nós temos a transmissão da EBD no nosso canal do YouTube, IB Maranata, e às 18h30 a transmissão do culto também no nosso canal do YouTube às 18h30. Não se esqueça de se inscrever lá no canal da igreja, tá bom? Um ótimo final de semana a todos.